Bom dia, próximo. Bom dia, ouvinte. Eu vou trazer umas palavras para vocês, para que vocês fiquem conscientes. E muitas das vezes vem pergunta para mim aqui, perguntando sobre as escrituras, sobre o universo. Então, desde quinta-feira, era para mim gravar esse áudio para vocês. Aí agora deve ser a base de 1h35 por aí. Então, é um bom dia, né? Para os irmãos, ouvintes próximos e os demais. Trazer as respostas para vocês, para deixar esclarecido que muitas vezes as pessoas estão vivendo por viver sem saber o ritmo do universo e o que Deus quer com nós. Amém? Então, muitas das vezes, eu quero passar as palavras rápido para vocês, para caber no tempo determinado. E o Senhor revelou até na igreja que eu me alegre, por marcador do tempo que ele fala, né, que é o relógio. A gente fica preocupado com aquele horário para falar mais palavras e o Espírito Santo não habita sobre nossa mente, porque nós está preocupado, está aqui na terra, entendeu? O relógio é para a terra, não é por Espírito Santo, é para o homem. E quando a gente vai trazer as palavras para vocês, as respostas, e quanto por causa das redes não aceita mais de 10 minutos, aí eu vou falar ponto. Vou falar ponto, fez um corte, aí continua, entendeu? Aí quando fala ponto, já estou falando irmão, ouvinte e próximo. Eu não vou falar, entendeu? Mas eu vou falar ponto, quer dizer iniciar. Então muitas vezes você está numa rede, tem rede que aceita. Então você vai ver no meio da palavra falar ponto, não é para aquela rede, é para outra rede que aceita menos minutos, ok? Para você tirar a miséria sobre a sua casa, para você tirar a doença sobre a sua casa, você tirar essa falta de humor na sua casa, deixar as doenças tomar conta da sua casa, você ter que vender o seu carro por causa não dá conta de pagar a dívida, ou fica só quebrando, e desentendimento com a sua família. Tudo vai ser explicado nesse momento. Então vocês preparem um tempinho para escutar esses áudios, que agora eu vou revelar tudo. E que vocês entendam, tá? Vou sem pressa, sem olhar no relógio. Então já ponhei ponto, cara, para cada vez que vai é outra continuação. Amém? Senhor, eu estou aqui no meu aposento com o meu joelho prostrado, para que o Senhor leve essas palavras a quatro cantos da terra. Que tudo aquele esteja perecendo, Pai, sobre a sua ausência, ou enganado,
que esteja com a sua mente aberta para receber essas palavras, Pai. Entregará seu espírito a ti e sua carne, que o Senhor muda a vida desse semelhante, Pai, e conduze a seu espírito a trabalhar e honrar seu nome sobre a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Próximo, a explicação vem aí. Tem mais de 25 religião. O que acontece? O Deus só tem um. Eu não vou falar que o meu Deus é mais forte que o seu, tem mais poder que o seu, ou que tem menos poder. Então eu falo sobre esse Deus que você nunca viu um pintor retocando as nuvens, você nunca viu ele retocando o sol, trocando a cortina que tampa o sol. Você nunca viu ele trocando a borrachinha da torneira. Você nunca viu ele arrumando o compressor que sopra o mar para dar oxigênio. Eu falo desse Deus, tá? Então, eu não vou querer mudar a sua fé, porque a minha fé é só Ele para mudar. Não é palavras, entendeu? E não é mostrar. É só Ele para mudar a fé que eu tenho nele. Vou dar um testemunho para vocês entenderem o que é a fé, para mim começar a explicar. Primeiro testemunho. Eu não era para ter nem mais ossos. Uma luz no início, eu tinha 6 anos. Muito medo, medo. De fazer as necessidades na roupa para não ir no banheiro. Essa luz me acompanha até hoje. Eu quero que acompanhe eternamente. Então, eu sento lá, tipo de uma pedra. Ela não foi aumentada nem diminuída, do mesmo jeito. E eu sento e fico confortável. E escuto as palavras. Quando estou em dificuldade, essa luz está aí me socorrendo. Passei pelo vale da morte umas par de vezes. A luz sempre está ali presente. Muitos já falaram para mim, fui em vários templos. Não, se a luz não der o sinal, eu não vou, eu fico onde tá. Eu estava naquela uma de 50% já da população nela, e nela continuei. Até que veio a resposta, mesmo eu sabendo que era a luz, mas se ela não desse a resposta, até hoje, eu não faço nada. Porque eu no mundo eu
eu sou um grão de areia. Sem ela, nesse grão de areia eu sou mais. Amém? Então, quando eu ia nos hospitais, eu via aquelas pessoas lá gemendo de dor. Eu não falava nem Espírito Santo, nem Deus não. Eu falava a luz que cuida de mim, tirasse a enfermidade daquela pessoa. Era surpreendente. O que acontecia é surpreendente. Eu via com meus olhos. No outro dia, procurar o parente da pessoa, falar, não, ele só vai amanhã, depois da manhã tá de alta. Pessoa que tá praticamente no caixão. Por isso que eu tenho essa fé diferenciada, você entendeu? Por isso que eu tenho essa fé. E um parente próximo meu viajou uns 3.000 quilômetros. Chegou a notícia que estava já, já quase já no ponto de enterrar. Eu dobrei meu joelho no chão e clamei para a luz. Eu não sabia, para mim é a luz, né? Mas é o Espírito Santo. Hoje eu entendo o que é essa luz. Trouxe a pessoa para a residência dela. Ia vir passear na minha casa, duas. Essa irmã mexia com comércio. Comércio final de ano é onde a pessoa movimenta mais, não sai. O senhor falou, não duas como quatro. Foi aí que eu dobrei o joelho no chão. Honrasse aquelas palavras, eu honrarei até o último dia da minha vida. Assim eu estou fazendo. Eu faço com alegria, tenho o maior prazer de trazer as palavras para vocês. Eu não quero sininho, não quero nada. Eu só quero que vocês escutem e pregam para os seus irmãos. Porque eu sou muito gratificante o que eu recebo e o que ele fez por mim. Tá, irmãos? Ponto. O que traz todos os problemas e vem trazendo do início da terra é aqueles reis que forçava as pessoas a tirar as palavras que prejudicava eles. Entendeu? Estirou entre aspas. Mas o Senhor traz as palavras que nem está trazendo para vocês. A terra, talvez não esteja nos seus conhecimentos, mas a terra e a água são negativas. São negativas. Tudo o que produz na terra é negativo. Tudo o que cria na terra é negativo. Ela tem uma camada de ozônio. A camada de ozônio, quando sobe e desce, é negativa. Para cima é positiva. O Senhor enviou várias pessoas e envia também, né? Até hoje.
e via pessoas para que o Espírito dele venha e traga a palavra para vocês. Muito cria problema, faz confusa as cabeças das pessoas para que essas palavras não manifestem na humanidade. Por isso que está dessa forma. Porque existe o mal e o bem sobre a terra. O lado positivo só tem o Senhor, que é o executante. Tanto positivo, tanto negativo. Então o lado mal age sobre você. E você desliza para o lado mal igual o patinho na lagoa. Um vem para te ajudar e 10 vem para te atrapalhar. Então por isso você paga o preço muito caro. Então eu estou trazendo essas palavras para vocês para que você pressione o dedo indicador assim na fonte da sua cabeça e aperta para o seu cérebro funcionar. Entendeu, ouvinte? É como fosse a internet de hoje. Compara como fosse a internet de hoje. A internet tem coisas boas, tem coisas médias, tem coisas mal, que são as redes. Tem palavras santas, tem palavra abençoada, tem palavra maldita e tem palavra endemoniada. Você calcula se um escrever todinho essas coisas aí e mandar daqui 1000 e poucos anos. Nós presenciou e entendeu o mal e o ruim. Tá entendendo? Mas a população de 1000 anos na frente não vai saber. Todo santo que falou aquilo lá. Então você compara isso aí como era na época. Só que os reis, ele não punhou a parte deles. Só punhou a parte do bem, mas não punhou o estrago que é para fazer no correr até hoje. Esse mesmo Deus de antigamente está falando com você hoje, para que você muda os seus pensamentos e os modos de agir. Muitos vão bater contra essas palavras que eu estou trazendo para vocês. Entendeu? Ele mandou os escribas escrever a Bíblia Sagrada, está lá, santa, é o alicerce da nossa vida.
Mas o mal não colocou o que ele é capaz de fazer na vida do homem. O estrago que ele faz na vida do homem. Você sabia que era para ter acabado antes do ano 2000? Se não fosse esse tipo, quase um tipo de um para-raio para trazer as palavras, não existia. Por causa dos travessos. Então, gerou o mundo, está gerado em ganância, ambição. Crescer. Então ele está lá mandando os milagres dele e trazendo para vocês a palavra, para que vocês entendam que ele é o maior de todos. Ponto. É ele que fecha a torneira a hora que está demais e manda e tira a cortina para o sol vir, para a sua plantação crescer. É o nosso alimento. É o nosso alimento. É ele que liga o compressor lentamente para fazer onda no mar, para nós ter oxigênio. É ele que fecha, põe a cortina para vir à noite para a plantação crescer, germinação, nós descansar. Satanás chega e destrói tudo, até a mente do homem. Então eu repito, imprensa o dedo indicador na fonte para o seu cérebro funcionar. Para você jogar tudo que é ruim que está na sua casa, na sua vida, e ter uma vida digna, amorosa, com os seus próximos, é o que Jesus quer para vocês e para mim também, para toda a humanidade. Não serra o cérebro para baixo e fica pensando só naquilo, não. Deus deu inteligência para o homem para poder ele pensar e entender o que é a humanidade, o que é uma palavra. Investiga ela, investiga a palavra. Que tudo que está na terra, a maioria é feito pelo homem. A destruição é feita pelo homem. Essa Bíblia que nós lê, que é o alicerce da humanidade, passou por causa das coisas que vocês de duvidar. Muito sangue foi derramado por causa dela, para dar existência para nós até hoje ter seguimento do Senhor. Pessoas é um papel qualquer. Ela é um papel qualquer, mas a letra não é não. A letra não é um papel qualquer. Só que era para eles mandar, eles não mandaram. Senão o homem não ia fazer parte com o demônio. Se eles mandassem o que era para ser escrito, o homem não cedia.
de Deus para o demônio, não. Mas como o homem não sabe, ele fica meio vagando. Então, muitas das vezes, não vou falar o nome do ídolo da pessoa, mas eu vou dar uma dica para você. Muitos falam Paulo, Manuel. Muitas vezes, essas pessoas eram o escolhido do Senhor. Mas ele tem contato lá em cima e embaixo, só aquele que venceu a morte. Morreu, acabou. É um pé de milho que já deu a espiga, um pé de bananeira e já deu o cacho. Aquele lá não. Só lá em cima, se ele mereceu. Entendeu? Eu falei um nome que não tem ídolo, que pode ser Moisés, pode ser João Batista, entendeu? E pode ser esses ídolos que muitas pessoas adoram. Isso eu estou falando por mim. Eu acho, mas não foi ceada essas palavras com o meu Senhor. Então eu estou falando, após a morte da nossa carne, só tem contato com o positivo lá em cima, tá? Cada um tem a sua fé, eu tenho a minha, mas eu estou para você ter conhecimento o que é a vida, o universo. Então ponto, muitos não têm esse privilégio de saber o que é o Espírito Santo. Eu falo sobre ele, sobre os outros não, vou indicar três, né? Três religiões, que vocês entendam. Uma é a cristã, é a que eu falo com honra e amor. A outra é aquela uma que o cara põe bomba e se explode. Quanto mais gente leva com ele, ele está salvo. Eu não sou contra, não falo mal, não sei. É a fé deles. Outra é o budismo. Outra é outras, entendeu? Só que o Deus é um só. Esses que não têm essas coisas que quando fala aí é ter fuzilado, vocês muito vê os que acontece. Então, a honrada, eu estou falando, é a cristão. E não sou contra nada, eu sou um grão de areia sobre o universo. Eu só trago as palavras. E eu tenho a fé porque, ainda além de eu ter a fé, e eu presencio. Se eu for falar testemunho para vocês, fica 2 horas. E é testemunho que está longe do alcance do homem. Só a força divina. Tá? Obrigado, Senhor, por trazer essas palavras ceadas semana passada e que eu desenvolvi ela muito bem sobre o meu próximo e os meus ouvintes e os irmãos. A paz. Fica com Deus.